E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Usando o Blender como ferramenta para a criação de jogos. Hoje eu quero mostrar para vocês a criação de um shoot 'em up. Aqueles joguinhos que você atira para o céu, sabe? Que você atira para cima enquanto as naves vêm e você se esquiva para os dois lados. Nós vamos usar o engine 3D para fazer isso. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês a versatilidade e formas que existem de se fazer jogos diferentes. Nós vamos falar de outro tipo de jogo. Vai ser igual o que a gente fez na última aula, engine do Resident Evil 1, para entender e explicar quais eram as limitações, aquela regrinha que eu falei. A gente tem que pegar os problemas do sistema e transformar eles em qualidade, para que assim seja no mínimo considerável o que você está fazendo. Então, isso que eu estou falando no âmbito das grandes empresas, tá? Gente, aqui é estudo. Estudo e dentro do estudo se produz muito mais que assim, porque a imaginação é livre. Então, primeira coisa, eu quero fazer um jogo de tiro tiro com a tela rolando de cima para baixo. Eu estou definindo primeiro a minha visão. O meu objeto móvel, o meu cubo lógico, ele não vai funcionar do mesmo jeito que funcionou o outro. Eu quero que esse cubo só se mova para a esquerda e para a direita, tá? Se você quiser, você pode fazer uma movimentação para cima e para baixo, mas o meu só vai se mover para a esquerda e para a direita, porque eu particularmente gosto mais assim. Eu gosto desse tipo de jogos de navinha, que é como a gente chama, né? Como gostamos de chamá-los aqui onde eu moro, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou definir um ponto de vista, tá? Eu posso fazer isso através do teclado numérico. 1, 3, 7 são visões diferentes. 1 é a visão frontal, 3 é a visão lateral, 7 é a visão do topo. Eu posso inverter, posso segurar o Ctrl, aí 1 vai ser as costas, 3 vai ser o outro lado, e 7 vai ser a parte de baixo, a visão como se você estivesse vendo de baixo. E além disso tudo, a gente também tem as condições de perspectiva e isometria, que vão dar algumas diferenças fundamentais. Aqui para o nosso sistema, não é interessante usar perspectiva. Então eu vou tirar a perspectiva pressionando 5 do teclado numérico. Tá? Apertar aqui o 1 para ficar na visão frontal. E o 5 para tirar a perspectiva, ficando assim com a imagem ortográfica. Tá? Se você não conseguir fazer isso através do teclado numérico, e eu sempre digo teclado numérico, alfanumérico, porque existe uma diferença dentro da programação entre esses dois teclados. Os números do alfanumérico dentro da BIOS do computador, dentro do processamento mais lógico, eles não têm a mesma função destes números do lado direito. Então, esses números eles têm o padrão numérico binário que a gente precisa para que as ações aconteçam do jeito que eu estou descrevendo. Então, sempre usa esse teclado para ativar a câmera, para digitar número. Então, se você não conseguir fazer isso através desse teclado, dá para fazer isso aqui, ó. Viewer, tá? Aqui no menu Viewer, ele vai abrir o que é um menu quase aba. E a gente tem aqui os pontos de visão e você vai ver exatamente as referências que eu te dei, ó. Left, Ctrl Numpad 3, né? No caso, se eu segurar o Ctrl e apertar o 3, eu vou ter a visão invertida da lateral, o lado esquerdo. Se eu segurar o Ctrl, se eu apertar o 3, eu vou ter a visão do lado direito. Se eu apertar o Numpad 1, eu vou ter a visão das costas. E assim por diante. E aqui eu insiro e removo a perspectiva pressionando o 5. Observação, esses atalhos só vão funcionar se o seu ponteiro estiver dentro do HUD. HUD é essa telinha aqui. É Human Unit Display, que é a unidade de visualização humana, que é para onde você vai visualizar tudo isso. Então, para navegar aqui, a gente usou muito rolar para frente e rolar para trás, tá? Só que agora a gente vai usar dois atalhos para navegar. Eu quero pôr esse cubo aqui na minha base.
dentro da visão frontal. Então eu tenho que estar na visão frontal, front, numpad 1, visão frontal, sem perspectiva, ortográfico. E eu quero rolar isso aqui para baixo. Então eu vou pressionar o Shift, clicar com o botão do meio e rolar o mouse. Eu vou conseguir descer o meu material. Rolando o scroller para trás, eu consigo afastar mais um pouco, porque é isso que vai fazer o meu jogo um pouco mais interessante, esse espaço. É como a gente vai usar as mesmas estruturas que a gente usou no outro engine que a gente fez para montar um engine diferente. Então a gente tem que começar a compensar as coisas. Eu estou dando espaço para ter um intervalo de queda. Então, já já vocês vão começar a entender para que eu preciso desse intervalo de queda. Uma das primeiras características que eu vou ter aqui com o meu cubo lógico é que eu não preciso atribuir uma gravidade a ele, já que dentro da minha simulação não há necessidade que ele reflita esse tipo de coisa. Ele só precisa se mover para um lado e para o outro. E no momento eu vou desconsiderar completamente aqui o meu cubo, tá? Então, só vou levar ele aqui o mais para baixo possível. Olha o tamanho que está aqui o meu. Usa o que eu falei. Segura o Shift, pressiona o botão do meio para mover-se dentro do ambiente 3D, sem ser só se afastando e rodando em volta. Você consegue deslizar segurando o Shift, tá? Pressionando o botão do meio do mouse, você consegue um grab da tela, movendo para onde você precisar. Um agarro é como se você segurasse a tela e pudesse arrastar ela para os lados. Porque vocês podem ver que não tem barra de rolagem, tá? Então, essa seria o nosso sistema de rolagem. Então aqui, voltando para que sem querer eu dei um cliquezinho no scroller. Eu vou inserir o meu segundo objeto mais importante além do cubo, tá? Eu vou inserir um input point. O que é esse input point? Eu não preciso, como diria Alan Turing, fazer um ambiente com uma nave. Eu preciso fazer o jogador acreditar que está nesse ambiente. Então, para fazer isso, eu vou inserir um objeto que vai ficar inserindo outros objetos dentro desse cenário em que eu estou. E isso vai gerar a minha sensação de realidade, a minha noção de existência, isso tudo dentro da ilusão do jogo. Então aqui a gente já está falando de uma coisa um pouco mais complexa, apesar da estrutura do jogo em si ser mais simples, tá? Mas é porque é assim que a gente faz, a gente usa estruturas mais simples para montar compreensões complexas. Então, eu vou inserir a barra lateral de propriedades, eu posso fazer isso clicando aqui nesse sinalzinho de mais, ou pressionando o N com o ponteiro aqui dentro. Eu vou procurar aqui o 3D cursor e eu vou zerar. Zerei, zerei, zerei. A partir desse momento, quando eu criar um novo objeto, ele vai ficar bem aqui. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu vou criar o objeto que vai soltar outros objetos no cenário. E para que a física funcione, eles têm que cair em cima desse. Se eu tivesse num ambiente 2D, obrigatoriamente qualquer coisa que fosse para baixo ia bater nele. Mas a gente está num ambiente 3D, ou seja, nós temos profundidade. Então, como eu criei o cubo no momento zero e eu não movi ele além do eixo X e Z, ele vai estar sempre em cima do Y quando derrubar os objetos, o que vai manter o meu alvo alinhado. Quando a gente terminar, vocês vão entender, tá? Se eu lembrar, eu volto para esse gancho. E aí vai ficar muito bom. Então, agora eu vou inserir um outro tipo de objeto que a gente ainda não inseriu. A gente só inseriu até agora objetos. A gente também vai inserir daqui, só que não vai ser um mesh. Dessa vez vai ser um input point. A gente vai inserir aqui um plane axis. Vocês vão ver, ó. Dá um zoom aqui para vocês enxergarem. Parece que a gente não inseriu nada. Então esse input axis point, ele é um objeto que permite a você inserir outros objetos, tá? Então eu vou me afastar aqui um pouco. Uma das coisas que a gente tem nesses joguinhos de nave é a sensação de que grupos estão vindo. Eu vou criar uma simulação de movimento em render para depois exportar esta simulação para
dentro do game, fazendo assim ele rodar da maneira que eu preciso que ele rode, tá? Eu disse na última aula que render e games funcionam de maneiras diferentes, mas uma das coisas que o game tem é essa capacidade de importar estruturas de outras linguagens de comunicação, como render. Por isso que dentro dos jogos você sempre tem as ações e as cutscenes. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Então, para a gente conseguir, eu vou mover aqui o meu input point, meu sinalzinho de mais aqui para cima, o máximo que eu puder, tá? Porque os objetos vão cair daqui até chegar lá embaixo. Inclusive, como eu quero ser perfeccionista, eu vou afastar ele um pouco mais, porque quando eu aproximar para mostrar para vocês o que a gente está fazendo, eu não quero que ele apareça, eu quero que ele esteja fora da barra, como se estivesse aqui em cima, tá? Vocês vão entender quando estiver pronto. Então, eu quero marcar essa posição como meu momento inicial. Eu tenho um momento no espaço e eu tenho um momento no tempo. Para criar uma marcação no espaço e no tempo, eu preciso inserir uma keyframe. Então, para inserir uma keyframe, eu deixo meu ponteiro aqui no HUD, pressiono o I de Insert Keyframe, e eu vou inserir um keyframe aqui da localização, location, ou seja, estou dizendo que nesse momento do tempo, ele vai estar nesse lugar do espaço. Então, eu vou dizer que aqui no frame 40, tá? Eu cliquei aqui para mover com o esquerdo, ele vai estar bem aqui mais ou menos, tá? Lembrando que você tem que calcular essa amplitude para o espaço que você espera que esse jogo seja exibido. Porque a gente tem hoje o que é smartphone de todo tipo, né? E aí a grande parte desses jogos migraram para essas plataformas. Então, se você espera que seu jogo seja jogado numa TV, você vai fazer ele em um desenho de tela diferente, ou em outro caso não seja para uma TV, seja para um telefone ou para um portátil, enfim. Se eu fosse fazer para um telefone, eu ia fazer parando mais ou menos aqui. Mas eu quero, como tá no computador, e eu vou dar um zoom, vai ficar aqui, porque aí vai ficar mais ou menos aqui. Quando estiver caindo, vai dar uma boa sensação de ataque, né? De que você não tem para onde fugir. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, eu movi daqui para cá, mas eu ainda não marquei no tempo. Pressiono o I. Então, eu vou marcar aqui o location novamente. Acabei de criar uma animação aqui, ó. Se eu mover o ponteiro aqui, ó, as coisas vêm de um lado para o outro, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aqui para um momento 80 frames. Trouxe aqui para 80 frames. E agora eu vou mover ele aqui, ó, para o outro lado do cenário. Ou seja, ele vai realizar esse movimento de vir para cá. Depois ele vai vir para cá. Pressionei o I, location mais uma vez. E agora aqui no momento 120, tá? No frame 120, ele vai estar novamente no momento inicial. Beleza? Então a gente acabou de criar uma animação aqui para o input point, tá? Se eu der um play aqui, ó, trouxer aqui para o momento 0 e eu der um play, ele vai para um lado, vai para o outro, e eu não marquei o centro, tá, pessoal? Tenho que trazer para cá, trazer para o 120, que eu não trouxe para o centro, pressiono o I e dá um location para marcar aqui. Agora vai dar certo, tá? Se eu der play aqui, ó, ele vai para um lado, vai para o outro, e agora vai para o meio novamente e para. Isso não é o que me interessa. Ele vai parar até chegar no frame 250, que é o que está descrito aqui, e aí ele retorna a se mover. Eu quero que esse movimento seja contínuo, ou seja, eu preciso limitar ele ao espaço de movimento que eu determinei. Ou criar um movimento em toda a timeline. Como eu não vou fazer isso, eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou limitar aqui para 120, ó. Ou seja, a minha sequência agora acaba quando chegar em 120. Essa é uma das principais características dos jogos. As animações, elas são loops contínuos para que você não perceba o que está acontecendo e para que, caso você consiga entender, a repetição te engane, tá? Tem isso, a animação ela usa de alguns desses recursos. Então isso aqui é um objeto que a gente está animando que sequer ele vai aparecer em jogo. Ele nem vai estar em cena. Então é uma coisa completamente
em off. É como se fossem os programas que a Matrix desenha para gerenciar as coisas que nós não vemos. Enfim, uma referência que eu acho que vocês nem vão entender. Mas vamos lá. Criei o input point e eu criei o meu cubo. Eu criei o player e eu criei um objeto para inserir outros objetos. A gente pode usar isso aqui para uma infinidade de coisas, como por exemplo, armas. Se eu quiser criar uma arma, é um objeto que insere outros objetos em cena. E para fazer essa inserção, eu preciso respeitar um padrãozinho que eu tenho aqui embaixo, tá? O que você tem que entender é que para usar um programa você precisa adaptar a sua cabeça ao que ele te dispõe. Isso aqui, pessoal, ao que você precisa adaptar o seu pensamento ao que ele te disponibiliza. Isso aqui são camadas, tá? Então eu tenho aqui a primeira camada, aqui eu tenho a segunda camada. Pode acontecer de você bater nos números do teclado numérico, e é sempre por isso que eu falo isso, aqui em cima do teclado alfabético. Se você acertar um número desse, você não vai estar digitando o número, você vai estar trocando de camada. Ó. O 1 é a primeira camada, o 2 é a segunda camada, por isso que tem essa diferença em alguns programas, tá? Então a gente precisa criar o objeto que vai ser inserido por este input point em uma camada separada. Ele não vai estar na camada em que o jogo acontece, tá? Então eu vou vir aqui ó, no 3D cursor, por isso que eu nem minimizei. Não precisa ficar no centro, pode ficar em qualquer lugar, tá? Eu vou inserir aqui um objeto, ó. Eu não vou ensinar ninguém a modelar aqui não, mas eu vou brincar um pouquinho porque é um negócio que vai ficar aqui, tá? Eu inseri um cilindro. Quem quiser aprender a modelar, assiste os outros filmes. Eu vou dar aqui um SZ para crescer na vertical. Vou dar uma leve descrição do que eu estou fazendo. Eu vou criar só um objeto contundente para dar uma sensação de dano. Então, selecionei a base, pressionei o S e movi o ponteiro para o centro. Eu vou mudar o nome desse objeto, tá? Para que a gente saiba o que ele está fazendo. Eu vou chamar ele aqui, ó. Você pode rolar aqui para cima e para baixo, procurar a opção item. Pode ser que ela esteja fechada, você abre. E aqui dentro você coloca assim, queda. Vamos chamar ele de outro nome, né? Não, vou chamar de queda mesmo. Queda O, que é uma abreviação para queda objeto, tá? Por quê? Porque a gente precisa aprender a pôr nomes. A gente está trabalhando com muitos objetos. Porque quando a gente estiver programando o input point para que ele insira esse objeto, eu tenho que pelo menos saber qual é o nome desse objeto. Então, se eu estiver inserindo 3, 4 tipos de objeto diferentes e eu não colocar o nome, vai ter assim, cilindro 1, quadrado 3, retângulo 4, tá entendendo? E nenhum deles eu vou conseguir identificar qual é sem ser pelo teste. E quando eu consigo nomear os meus objetos, eu consigo organizar o meu trabalho. Então aqui, galera, para fazer como a gente já fez antes, eu vou tirar, porque eu já fiz o que eu precisava aqui. Vou apertar o N para tirar essa barrinha daqui. Vou trazer o meu ponteiro aqui, porque eu preciso, né, como eu tinha dito, queda ob, né, o objeto que vai cair precisa ter gravidade. Na última aula, a gente colocou a gravidade no player, no cubo lógico. Dessa vez, a gravidade está sendo colocada num objeto externo, tá? Então, ó, aqui em cima está render. Não vai funcionar se não tiver em game. Então aqui agora, ó, eu vou começar a programar. Até agora eu estava só preparando para começar a programar, tá? Então agora a gente vai começar a programar o nosso objeto. Vai dar características, propriedades aos objetos, tá? Então aqui eu vou atribuir uma propriedade física, que vai ser uma física dinâmica. No final a gente vai voltar aqui para alterar essa física, porque eu preciso explicar para vocês a diferença entre essa e a outra que a gente vai colocar. E se eu não fizer isso, vocês não vão entender. Então, vou dar uma afastada aqui, porque eu não preciso dessa aba tão estendida. Você pode rolar essa barra, tá? Pressionando um scroller e movendo o mouse, ou simplesmente rolando o scroller, tá? Com o ponteiro aqui em cima. E agora eu já sei que meu objeto cai, tá? Posso testar isso. O Start está aqui na câmera, beleza? Pressionou Start, meu objeto cai. Tá sem luz porque a luz está na minha outra camada, que é a camada para a qual eu vou voltar. Selecionei aqui, ó. Tá aqui meu cubo, ó. Se você não conseguir achar os seus objetos, ó,
Vem nessa telinha aqui do canto direito, ó, tá vendo aqui, ó, nessa área, clica, segura e arrasta. Eu não mudei isso aqui ainda. A gente tem aqui, ó, o input point, tá? E a gente tem o cubo, tá? Você consegue selecionar qualquer um dos dois. Aperta o B, desenha um quadradinho em cima dos dois, ó, eu consegui pegar os dois. Traz o ponteiro para cá ou vem para o menu Viewer. E aqui eu vou escolher Front, para a visão ficar frontal. E eu vou pressionar vírgula no teclado numérico. Vírgula com ponteiro aqui vai dar um zoom entre tudo que está selecionado. Eu selecionei o cubo e o input point. Então eu estou vendo os dois, mas a minha visão está com perspectiva. E eu não quero isso. Então eu vou vir aqui em Viewer. E aqui eu vou colocar, ó, ortográfico, tá? Vou melhorar aqui um pouco mais para deixar só o que eu preciso aqui. Então, terminamos o que tinha para fazer aqui, tá? Tudo que a gente tinha para fazer aqui a gente terminou. Se a gente der um start aqui, não acontece nada. Se o seu acontecer a mesma coisa que o meu, então tá tudo ok, tá? Lembrando, eu estou na primeira camada, onde está o input point e o meu cubo lógico. A gente vai programar agora o cubo lógico e o input point. Só que não vai ser nessa área de trabalho. A gente vai migrar aqui para Game Logic, tá? Aqui em Game Logic, você vai ver que mudou a visão, tá? Então, da outra vez eu ensinei pelo Viewer, tá? Vou mostrar pela área de trabalho. Com o ponteiro aqui, você pressiona o 1, pressiona vírgula no teclado numérico. Tá aqui tudo que você precisa ver. O input point e o cubo. Você pode programar também selecionando eles por aqui, tá? Cubo e o input point. Então eu vou começar aqui com o cubo. O que é que eu quero que o cubo faça? Eu quero que o cubo se mova para a direita e para a esquerda. Então eu vou adicionar, basicamente, né, para quem assistiu a última aula já sabe, pressiono o N aqui para tirar essa barrinha que eu não vou precisar. Quem já assistiu a última aula já sabe que o que eu vou fazer é somente dois tijolos lógicos, dois logic bricks, um para mover para um lado, outro para mover para o outro. Isso no meu player, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar um keyboard. Vou dizer aqui que o meu key vai ser o D, né, para mover para a direita. Eu não sei se ele vai ser o da direita, tá? Ainda vou testar. Vou colocar aqui o motion. Ó, conectei os dois. Vocês perceberam que está diferente do outro player que a gente fez? Tinha física, dinâmica aqui embaixo. Então, isso aqui é movimento estático. Isso aqui é movimento de objetos sem considerações físicas. Sem consideração de massa, de força, porque esse objeto não tem gravidade. Eu quero que ele se mova para frente no eixo X, quando eu pressionar o D. Então eu vou colocar aqui no eixo X 0,1, com o teclado numérico, como eu já expliquei para vocês, do lado direito do seu teclado. Pressionando Start, segurando o D, eu vejo o meu objeto se mover ali. Se você quiser que ele se mova um pouco mais rápido, põe 0,5, vírgula, tá? Que aí você vai ver, mas aí eu acho que quando se move mais rápido, tira um pouco da emoção do jogo. Eu deixo entre 0,1 e 0,2. Eu não gosto de dar muito. Esse jogo tem que ter limitações antes de qualquer coisa. O player não pode ser capaz de simplesmente fugir. Ele tem que bolar uma estratégia, por mais simples que o seu jogo seja. Então aqui do lado esquerdo eu vou colocar direita, né, já que eu testei. Tecla D. Lembrando que isso aqui é puramente de função cognitiva, para que você compreenda qual foi o comando que você usou aqui sem precisar abrir. Isso aqui não é programação. A programação é feita aqui embaixo. Isso aqui é só o nome. Fechei aqui o meu comando, que eu vou colocar também direita, para eu saber para qual é o lado que eu me movo, né, com esse comando. E agora eu vou criar o movimento inverso. Cliquei aqui, keyboard. Aqui é onde eu tenho, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Aqui é onde eu tenho o key, né? Eu já ensinei a navegar assim. Pressiono o scroller, roda ele para frente e para trás, as zoom in, zoom out. Pressiona o scroller e move e você consegue navegar. O Blender não tem barras de navegação, tá?
Ele é um programa em 3D. Então aqui eu vou colocar o A para me mover para a esquerda. Como eu já sei o que vai acontecer, eu vou colocar aqui esquerda. A. Tá vendo? Não é porque é de direita. Pela lógica burra, aqui seria um E de esquerda, mas não é. É D porque foi o botão que eu usei. É A porque foi o botão que eu usei. Não preciso criar nada aqui. Eu venho aqui e aciono, crio um novo atuador do tipo Motion. Conecto aqui, tá? Esse aqui eu conectei daqui para cá, esse eu vou mostrar aqui, beleza? Terminei aqui, eu vou minimizar esse lado, eu vou digitar aqui menos 0.2, vou digitar aqui esquerda e nunca vou perder o meu costume de testar. Então, aperto D, ele vai para a direita, aperto A, ele vai para a esquerda, tá certo? Soltei, ele para. Ele tem que estar fazendo exatamente isso. Se ele estiver fazendo qualquer outra coisa, você inseriu coisas que não precisava, tá? Terminamos de programar o cubo lógico. Esse cubo lógico muito mais simples que o último que a gente fez. Eu vou continuar aqui, dei um ESC para sair. Você pode testar isso quantas vezes forem necessárias até você conseguir, antes de passar para a próxima parte. Tá aqui o input point, para selecionar, botão direito em cima dele. Você está vendo que quando você seleciona outro objeto, a área de baixo inteira some, tá? A área de baixo inteira some, os comandos que estão no objeto, porque você trocou. Quando você voltar, eles vão estar aqui, ó. Então, agora a gente vai configurar o input point. Primeiro, a gente precisa entender quantas configurações vão ser necessárias. Eu vou ter que usar uma configuração para gerar o movimento lateral, aquele movimento dele ir de um lado para o outro, e uma configuração para que ele insira os objetos. Como se eu criar a configuração de movimento, eu não vou ver os objetos, eu não vou ver o input point, como vocês percebem quando está em play, o input point some. O primeiro comando que eu vou fazer é o comando para os objetos caírem, tá? Então eu vou adicionar um comando do tipo always, tá? Eu vou marcar essa minha opção. Vou deixar ele assim, tá? Vou configurar isso aqui e explicar para vocês de acordo com as configurações. É bom que eu faço com todos os erros para vocês entenderem. Do outro lado, eu vou colocar um atuador diferente dos que a gente já usou. Vai ser um Edit Object, tá? E assim como o câmera, o Motion, o Edit Object tem suas pré-configurações. E ele está perguntando aqui, o que eu devo fazer, né? Inserir um objeto. E a gente pode mudar isso aqui para todas essas outras opções. O objeto pode se tornar dinâmico. O objeto pode começar a seguir uma trilha. Pode mudar para outro objeto. Ele pode sumir e ele pode trazer um outro objeto. Então vamos continuar. Aqui embaixo eu vou inserir um novo objeto, que vai ser o objeto queda objeto, que está aqui, ó, na outra camada que não está aparecendo. Então, venho aqui, queda objeto, beleza? Vamos fazer com todos os erros para que vocês entendam. Então eu vou pegar aqui, clicar, segurar e arrastar até o outro lado. Quando eu pressionar Start, se você tiver feito exatamente como eu fiz, tá? Se você tiver feito exatamente como eu fiz, quando eu pressionar Start, você vai ver o objeto que você criou na outra cena e configurou caindo nessa. Se você não tiver movido o seu cubo de lugar, como ele deve estar exatamente embaixo, quando você der Start, o seu objeto vai cair de maneira contundente em cima do seu cubo. Claro que no caso aqui eu fiz um objeto contundente. Se for uma caixa, vai cair que nem uma caixa, whatever. No formato, sempre respeitando o formato do objeto. E aí? Isso aqui não parece um shoot 'em up. Isso aqui parece um jogo de... dá até uma pontada no coração quando a gente vê essa daga caindo em cima do bicho. Então,
Eu vou selecionar aqui o meu input point e eu vou configurar o meu always e o meu tempo de queda. Isso é muito importante, mas primeiro a gente vai configurar aqui o always para derrubar mais objetos, tá? Então, quando eu falei no primeiro momento sobre a velocidade do cubo, o cubo que se move é uma velocidade muito alta, a gente precisa reduzir, porque 1 é muito, e a gente precisa fazer esse 1 se tornar menos. Aqui vai dar o mesmo problema, tá? Com esse operador marcado, o input point vai inserir um objeto por frame. O que é que isso quer dizer? Que a cada segundo que passar rodando de start, estarão sendo inseridos em cena aproximadamente 30 objetos, tá? 30 objetos em queda livre no cenário com gravidade e que não tem um tempo de restrição. Eles estão caindo aí de maneira irrestrita. Deixa eu ver aqui se eu ponho do lado do sol e fica mais legal, porque estava escuro, né? Então aí, a gente tem essa construção caótica. É exageradamente desnecessária a quantidade que está entrando no cenário, apesar de ter a sua beleza, tá? E isso é procedural, tá, galera? Eu perguntei, eu deixei uma questão para uma turma se quando eu derrubo o cubo lógico da plataforma com a câmera seguindo, em algum momento o cubo vai atingir um fundo, tá? Vai acabar o cenário do programa. Isso não vai acontecer no Blender. Por quê? Porque o Blender ele é procedural, ele tem um ambiente procedural. Ele está gerando sempre aquele ambiente em que ele está, ou seja, a área de trabalho do Blender é infinita. Ela é restrita pela sua quantidade de memória. Porque como eu não tenho nenhuma limitação de time aqui embaixo, esses objetos vão continuar caindo de maneira indiscriminada. E mesmo fora da tela, eles estão em processamento. Então eu vou dar aqui um ESC, tá? E eu vou limitar a quantidade. Se está caindo 30 por segundo e eu quero, digamos que caia 2, eu vou colocar aqui no meu skip 15. Por quê? Porque 1 segundo aqui significa 30. E se eu colocar 15, vai cair 2 a cada 1 segundo. E eu vou ter uma coisa muito diferente, muito mais fluida e bem mais próxima do que eu preciso, tá? Quando eu acrescentar o movimento do input point, que é o que eu vou fazer agora, esse ritmo vai conferir aos objetos uma sensação. Quando eu digo isso vai conferir aos objetos, é porque eu estou falando do ponto de vista de quem vai estar vendo. Para quem vai estar vendo, esses objetos vão parecer aleatórios, tá? E a gente vai manipular esse número aqui do 15 para alterar o grau de variação, melhorando a imersão no jogo, tá? Eu prometo para vocês que se tiver visualização isso aqui posteriormente, eu faço vídeo explicando cada um desses termos que vocês não entendem. Comenta aí embaixo, só para eu saber se tem alguém assistindo isso. Então, terminamos parcialmente com esse insert points. Eu não vou... Eu vou... Insert, só para eu saber o que é que isso aqui está fazendo. Vamos falar em português, né? Inserir. Isso aqui eu já consigo saber... tá aqui o tempo todo, não faz sentido. Vou deixar always mesmo. Então... eu vou fazer agora a animação. A gente fez a animação, mas ela não é executada. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa importar a animação que está sendo executada lá no render para que ela seja executada aqui dentro do Game Logic, tá? Dentro do motor do jogo. E a gente vai fazer isso da mesma forma aqui que a gente fez. A gente vai inserir um always, beleza? Eu vou marcar essa opção, só que dessa vez eu vou deixar marcada sem nada de escrito para que ele atualize a cada frame a animação, tá? Pronto, aí fica melhor porque aqui eu sei que esse always é da animação e esse always é do inserir. Pronto. Esse always é da animação e ele já está configurado. Eu vou minimizar porque eu não tenho medo, eu assisto as aulas com cuidado, eu aprendo. E aqui do outro lado eu não vou usar um motion, tá? Eu vou usar um action.
A diferença básica entre um motion e um action é que um action é basicamente dar um play em um render, tá? É basicamente botar um render para rodar dentro do jogo. É como se eu pegasse uma animação externa e importasse ela para cá. Então, como nós não fizemos outras animações, eu conectei aqui embaixo, tá? O always da animação. Ó, eu não coloquei acento porque nem o cedilha é recomendado, porque isso aqui pode dar pau na leitura. Então, se eu for procurar aqui, ó, dentro das minhas animações, só tem a animação que eu fiz, tá? Se tiver gente interessada e quiser aprender e perguntar como é que faz isso de maneira complexa, porque, por exemplo, quando você faz uma animação de um personagem para um jogo, que é algo que eu não ensinei, você precisa conseguir renomear suas animações. E não tem como fazer isso daquele jeito que eu mostrei. Então eu vou colocar aqui, a minha animação já está aqui. Se eu der Start, ela não roda. Por quê? Porque aqui está do 0 para o 0. Então eu tenho que dar um início e um final. A minha animação começa no 0 e termina no 120. Para que não tenha pausa no centro, eu vou deixar um número acima de 0 e um número abaixo de 120, tá? E a partir de agora a minha animação já roda, só que não vai estar funcionando ainda da maneira que eu preciso. Estou trazendo aqui o ponteiro na barra, estou movendo aqui, ó, quem não entendeu, cuidado para não fazer isso aqui, senão você vai fechar a sua barra. Se você fechar, é só clicar aqui que ela volta, tá? Então, pressionei aqui Start e olha só o que acontece. Agora o meu objeto tem um movimento dentro da ação, tá? Ó, eu posso mexer agora no intervalo de queda, eu posso mexer no intervalo de animação, eu posso mexer no tempo que o meu objeto... No tempo não, na velocidade em que meu objeto se move. Porém, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer duas configuraçõezinhas básicas, tá? Eu afastei aqui levemente para ver um pouco acima e um pouco abaixo. Para quê? Eu quero que quando os meus objetos estiverem nessa linha aqui de queda, eles comecem a sumir, tá? Então, eu vou fazer uma alteraçãozinha bem aqui, ó, no time do inserir objetos. Aqui no Edit Objects, o inserir objetos, né, que eu poderia ter colocado adicionar, mas eu não lembrei que era Add Objects, mas é a mesma coisa. Então aqui eu vou dizer o tempo que esse objeto vai passar em tela. Eu vou colocar aqui um tempo bem curto, 50 frames, tá? Lembrando que o tempo é totalmente contado em frames, tá? Start, então você vai contar 50 frames e o objeto some. Ele nem chega a atingir o meu personagem. Vou colocar aqui um número um pouco maior. Vou colocar aqui 150. Vou dar um Start. E aí eu vou fazendo alterações até conseguir visualizar onde é que meus objetos estão sumindo. Tá vendo? Ainda não está atingindo o que eu quero. Vou fazer o quê? Eu vou aumentar um pouco mais esse número para 250. Tá? Vou dar Start aqui. E é assim que a gente vai construindo, pessoal. A gente vai fazendo, vai testando e vai verificando se o que a gente fez está bom. Ó, tá passando, tá... ainda não tá... Eu quero... Se bem que deixa eu dar só uma olhadinha aqui onde é que eles estão sumindo. Eu vou segurar, rolar o scroller para trás, tá? Para ver onde é que eles estão sumindo. Porque eu acho que está sumindo logo depois de passar pelo cubo. Que é isso que é importante, ó. Tá sumindo muito depois. Se eu tivesse, ó, no máximo depois dessa linha. Vou colocar aqui só 200, tá? 200 frames de execução antes deles sumirem. Então isso aí vai manter... Tá vendo, ó? Tá ali, estão sumindo ali, ó. Antes de desaparecer na barra. O que é que isso garante? Garante que meu jogo não vá crashar e nem vá dar lag. Pessoal, crashar é quebrar, tá? Quebrar por quê? Por que que a gente fala que o jogo ele quebra e não que ele buga? Porque o jogo ele tá rodando em sistemas sólidos, ele roda entre memória e processador. Então ele não tem como bugar, ele vai crashar, porque ele vai quebrar estruturalmente, não vai se sustentar em tela. Então, se a memória for muito ocupada com a quantidade de objetos, você não vai conseguir levar uma qualidade gráfica muito alta. Então, uma das coisas que eu vou fazer é reduzir a quantidade de objetos que caem. Aqui, ó, eu já tenho mais ou menos o que eu espero. Vou dar um
zoom agora até sumir o input point, beleza? Eu vou minimizar aqui o tempo, já está configurado do jeito que eu quero, e eu vou voltar aqui no Always. Aqui tem 15. E está muito próximo. Está caindo 2 por segundo. Eu vou colocar aqui um 45. E vou testar o ritmo disso. Tá? Olha só a diferença. Já parece que os objetos estão surgindo no meu cenário de maneira aleatória. E aí quando eu aperto D vou para a direita, quando eu aperto A vou para a esquerda. E é por isso que eu falo que não é muito legal o cara ter liberdade de se mover com muita velocidade em um jogo como esse, porque é fácil de fugir. Então, quanto menor for a velocidade, mais antecipados vão ter que ser os movimentos do personagem. Então é o seguinte, chegamos até aqui, beleza? Eu queria vir até aqui, e eu quero continuar além daqui. Para todo mundo, para mim, para vocês, eu acho que isso está ficando legal, eu estou gostando, estou começando a fazer isso só porque eu gosto de fazer isso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um negocinho que dá para fazer com essa mesma engine. Lembra que eu falei para vocês na última aula que o importante era a posição de câmera? Então, eu vou posicionar aqui a minha câmera bem atrás do cubo, ó. Vou dar uma vírgula para trazer o cubo bem para o centro. Com o cubo selecionado, pressiona vírgula no teclado numérico. Dá um zoom out aqui para afastar um pouquinho, ó. E agora eu vou pressionar o botão do meio do mouse e vou mover o mouse para frente até eu enxergar o input point. Tá vendo, ó? Retinho, ó. Cuidado, porque senão, ó, a tela roda. Então, tá aqui. Achei o input point. Segurando o Shift eu vou mover de forma que o input point continue em cima e o meu objeto continue embaixo, tá? O meu player. Olha que aqui está orto. Eu vou agora trazer isso aqui para perspectiva. Tá ali o meu input point, eu vou jogar ele mais para cima. Galera, me diz, né? Estava criando aí um jogo 2D, basicamente um jogo bidimensional usando um programa 3D. E agora eu só fiz uma mudança de posição de câmera, tá? Olha o resultado, tá bom? Da minha mudança de posição de câmera e me diz o que é que você acha, tá? Me diz se você já jogou alguma vez na sua vida um jogo que se parecia com isso, em que o seu personagem tinha que se desviar de objetos que estão vindo em direção dele, tá? Então a gente pode, por exemplo, fazer coisas que a gente fez na outra aula nessa. Posso pôr a câmera para seguir o objeto, tá? E aí lembrando que isso aqui são bases. Eu posso pegar o cubo e substituir por uma nave. Eu posso pegar o cone que está caindo e substituir ele por um meteoro. E aí as funções são infinitas. A gente pode explorar isso aqui de diversas maneiras. Uma simples mudança de posição, tá? Cria um ambiente completamente novo, beleza? Então, deixa eu fazer só uma coisinha aqui, porque eu gosto de fazer essa coisinha. Eu vou deixar o tempo um pouco menor. Eu acho que fica mais legal quando eu vou pegar o input point aqui, ó, para vocês verem que dá para pegar aqui também. Vou colocar aqui o tempo só de 40. Eu gosto quando os objetos caem mais próximos dentro dessa situação de play game aqui. Ó, olha quando o objeto bate, ó. Ele não rola, ó. Ele cai enfincado no cubo, ó. O que é que acontece? A gente disse que esse movimento ele não tem plástica. Tá vendo? Ele tem física, mas ele não tem plástica. Ele não tem a dinâmica do movimento plástico. Se isso aqui batesse e fosse de verdade, ó, se eu batesse de lado nisso aqui, era para isso aqui rolar, não era para cair firme como uma estaca. Então o que acontece? A gente precisa alterar o tipo de física que a gente aplicou no objeto que está lá na segunda camada, ó. Eu vou vir aqui, troquei para o objeto que está aqui, ó, selecionei ele. Eu vou vir aqui no meu painel de física, que está aqui na bolinha de ping-pong. Eu vou mudar de Dynamic para Rigid Body, ou seja, é um corpo rígido agora. Eu vou voltar aqui para minha primeira camada, vou voltar para a câmera e vou dar um Start, beleza? Agora olha o que acontece quando o objeto colide com outro, tá? Esse movimento aqui tem plasticidade. Inclusive,
Eu vou até aumentar um pouquinho mais o tempo de presença do objeto para ter uma visualização melhor da plástica do movimento, que não está dando para a gente enxergar, tá? Então esse movimento aqui, ele é dinâmico, deu para entender agora, e plástico, tá? Plástico de cenográfico mesmo. Isso aqui é uma equação simulando que esse objeto é um objeto real, tá? Então, deixa eu ver aqui, porque eu achei essa posição horrível. Deixa eu corrigir aqui minha posição. Que iluminado é mais bonito, né? Olha, foi escuro. GY para mover essa luz para cima. Pronto, aqui. Então, quando um objeto bate no outro, ele tem plástica de movimento, tá? Então, galera, chegamos até aqui. Eu gostei muito de ter feito essas duas aulas. E eu quero continuar com elas, tá? A gente vai começar a transformar essas engine games em jogos de verdade. Por exemplo, a gente vai montar aqui um sisteminha de ponto. Eu quero que toda vez que o objeto caia sobre o cubo, ele tire lives. Tá? Ele tire vida do objeto. Então a gente precisa montar um sistema de pontuação. O cubo precisa ter uma pontuação a ser subtraída, que no caso vai ser a vida. E uma representação gráfica para isso que está acontecendo só de maneira virtual. Porque, tipo, quando o cone bate no objeto, o comando vai ser enviado para o processador. A condição vai ser realizada, vai ser debitado o que está sendo mandado, porém eu preciso criar uma representação gráfica. E aí a gente já entra numa outra área do game, que é o displayer. O displayer é o HUD que o piloto usa para comandar o personagem. Eu chamo de piloto porque o player e o piloto são a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Então, se você viu por aqui, volta lá, as aulas são separadas, cada aula você pode assistir e fazer, que você vai conseguir realizar tudo bem direitinho. Quanto menos cortes eu precisar realizar, melhor. Eu consegui ajustar aqui para todas as minhas necessidades. O computador de nenhum de vocês vai ser pior que o meu. Compartilhe isso aqui com alguém que você conhece, que gosta ou que você acha que vai ser um bom desenvolvedor de jogos. Pode ser a chance que a pessoa precisa de começar a conhecer esse mundo, tá? Galera, eu sou o Bruno Maverick. Foi um prazer dar mais essa aula. Eu vou salvar aqui antes do adeus, tá? File, né? Save. Vou colocar aqui engine. Shoot. Não vou colocar shouldn't up porque precisaria ter aspas. Aspas não, apóstrofo, né? E o computador não vai reconhecer como apóstrofo, vai reconhecer como aspas. Vou deixar engine shoot, que a gente já sabe o que é que vai ser. E eu vou dar continuidade a partir da próxima aula usando essa engine. Então essa daqui vai ser a nossa primeira aula com conhecimento cumulativo. Para fazer a próxima, você obrigatoriamente vai ter que fazer essa. Então, salva o que você fez. Posta aí uma foto do seu resultado, se você tiver conseguido um bom resultado, galera. E até a próxima vez, tá? Apoiem as boas iniciativas.